Nossa exposição sobre a palavra de Deus hoje não se trata de reflexões para edificação espiritual, no sentido de meditação, mas para esclarecer dificuldades que são recorrentes nos textos das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que estão nos originais, grego e hebraico, e que nas traduções, há traduções que corrigiram esses erros de copistas. Esses erros têm dado lugar para os críticos afirmarem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela apenas contém palavras que Deus falou, direta ou indiretamente através dos profetas, e registros onde o homem escreveu ali, são históricos, os editores, os escribas, não são inspirados. Mas a verdade é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tanto as palavras faladas direta e indiretamente por Deus, como os registros históricos e fatos são todos inspirados, foram orientados pela inspiração do Espírito Santo. E esses textos, muitas vezes, para quem não tem muita familiaridade com as Escrituras, o cristão fica assim meio confuso, tomado de dúvida. E aqui eu quero esclarecer mais um desses textos, que está no capítulo 24 do segundo livro de Samuel. Aqui fala do censo que Davi levantou, naquela época fez, e por causa disso Deus não agradou e mandou uma peste, um castigo, que morreram quase 100.000 pessoas por causa desse censo. Mas o que o leitor fica confuso é que o texto começa assim: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Deus ficou irado contra o povo. Por quê? E incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e Judá, faz o censo. Mas como assim? Primeiro que não era pecado fazer o censo. Deus já, durante o período que Israel esteve no deserto, Moisés fez o censo 2 vezes, e houve ocasião depois também. Mas aqui diz que depois que fez o censo, Deus não gostou. Mas no começo diz que foi Deus quem incitou, Deus que ordenou. Como se explica isso? E lá na frente, então, nós encontramos Joabe aqui dizendo o seguinte: escuta, mas para que fazer esse censo? Isso não deve ser feito agora. Mas Davi disse: é para fazer, né? É para fazer. E a palavra prevaleceu. E então Joabe saiu com os capitães, visitando todas as tribos de Israel, levantou o censo, deu no total das tribos de Israel e de Judá 1.300.000 soldados, homens aptos para a batalha. E então, depois que fez o censo, olha o que aconteceu, que ele trouxe o relatório e contou. Davi então viu aquilo, ficou sabendo, e por certo, ele então sentiu que poderia realizar o seu projeto. Por que agora Deus não reprovou esse censo? Porque subentende que Davi estava com a intenção de expandir o seu reino e transformá-lo no império. Ele já estava no final das conquistas, havia chegado ao apogeu da sua dominação, dominado toda a terra da promessa que Deus havia dado, desde a fronteira do Egito, o ribeiro do Egito, até o rio Eufrates, tinha dominado todas aquelas nações que pagavam impostos para Israel. E isso foi cumprido, mas o que subentende é que ele tinha a intenção de expandir o seu reino e transformá-lo no império, e naturalmente seria a conquista do Egito. O Egito fora conquistado várias vezes por vários impérios, inclusive antes de Israel sair do Egito, os hititas já tinham conquistado o Egito. E, por certo, com uma forma de, vamos dizer assim, de vingança pelos séculos de escravidão que havia submetido o povo de Israel. E então ele manda fazer o censo. E chega o relatório com 1.300.000 soldados.
E naquela hora, por certo, ele pensou, né? Tudo subentende que ele, agora eu posso levar adiante o meu plano, a minha ideia. Só que no versículo 10 diz o seguinte, logo que Joabe deu o relatório, diz aqui, e pesou o coração de Davi, sentiu um peso de culpa, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, olha aqui, ele sentiu culpa diante de Deus, muito pequei no que fiz, porém, agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E então, Deus disse, olha, por causa disso, ele mandou o profeta Gade avisar para Davi, você agiu mal, e por isso eu vou trazer um castigo sobre Israel. Tem 3 opções. Você vai ficar 7 anos de fome na terra, ou 3 meses sendo fustigado pelos seus inimigos, sendo derrotado por eles, ou 3 dias de peste em Israel. E ele então ficou angustiado e disse para Deus, e para também as pessoas ali, os seus assessores, que caia eu na mão do Senhor, porque ele é misericordioso, ele pode então mudar de ideia e compadecer de nós. E assim aconteceu. Logo, o Senhor mandou o anjo que foi então exterminando. Já tinha morrido 70.000 israelitas. E o anjo da morte chegou em Jerusalém. E na linguagem figurada aqui, quando ele levanta a espada para destruir ali as pessoas em Jerusalém, então o Senhor diz para ele, diz que o Senhor arrependeu aqui no sentido de mudar de ideia, porque aí é outra confusão, muitos na Bíblia diz que Deus não se arrepende, aqui diz que arrependeu, Deus não se arrepende no sentido seguinte, se aquilo que ele determinou é juízo, tem que fazer justiça, ele não muda ali, ele pratica. Aquilo que fere o seu caráter, ele não muda nunca, não arrepende. Agora, em se tratando de atitude dos seres humanos, ele é misericordioso. Ele promete justiça, juízo, mas se houver arrependimento e súplica de misericórdia, ele muda de ideia. É o que aconteceu. Mas a história aqui, a dificuldade é essa. Por que Deus está punindo Israel e Davi? E puniu Israel porque Deus não pune o inocente por causa do culpado. Aqui o castigo veio sobre a nação, porque a nação apoiou Davi naquela atitude, né? Então se tornou cúmplice, por isso o castigo veio sobre a nação daquela maneira. Mas aí alguém diz, mas por quê? Se cá no começo aqui diz o seguinte, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou, motivou Davi contra ele, dizendo, vai e faz o censo de Israel. Então ele vai fazer, aqui está falando que Davi, Deus que mandou, instigou Davi para fazer. Lá na frente Deus reprova ele porque ele foi fazer aquele censo. Será que Deus faria isso? Então qual é a explicação para esse texto? Primeiro que ele está fora de ordem. O narrador narra o texto aqui de acordo com a sua visão e de acordo com a versão popular. Ele não estava preocupado em colocar a narrativa, os fatos na ordem cronológica, né? Então, quem realmente praticou, teve a ideia, a iniciativa desse censo foi Davi. Não foi o Senhor. Então, a tradução, o narrador, às vezes, coloca de outra maneira. Mas o que diz aqui é que depois que Davi fez o censo, a ira de Deus se acendeu contra ele e contra Israel, né? Muito bem. Então, o texto aqui está fora de ordem. Segunda coisa que nós temos que ver aí é que Deus nunca faz algo que ele já proibiu. Então, ele não mente. Como que ele vai condenar uma pessoa se ele já tinha mandado fazer aquilo? Então, é fato que Deus não ordenou. Aquilo foi iniciativa de Davi, né? E outra questão aqui que está fora de ordem é que no final
o anjo vem matando, e quando chega sobre Jerusalém, o Senhor levanta, fala para o anjo levantar a espada, porque ele havia mudado de ideia. Aí, logo que ele muda aqui, diz o seguinte: estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava muito junto à eira de Araúna, o Jebuseu, um lugar onde se pisava o trigo. Então, o que acontece? Aí, vendo Davi o anjo que faria o povo, ou melhor, e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Agora nós vamos ver aqui, está a prova. O fato de Davi sentir lá no início, logo terminou o censo, a consciência pesou, e ele então sentiu a culpa diante de Deus. E depois o profeta mandou lá, o profeta Gades, falando que ele estava errado, que ia mandar aquele castigo, né? E ele escolhesse qual dos três. Agora que ele vê o anjo ali, que para diante de Jerusalém, ele então diz para o Senhor: o que fez esse povo, Senhor? Eu é que pequei, eu é que errei. Então, o que tem a ver essas ovelhas inocentes? Aqui, esse texto, quando fala que Deus se arrependeu, foi depois que o anjo, Deus falou, mandou o anjo suspender a vingança, depois que Davi arrependeu e pediu para ele suspender aquilo. Mas o texto está fora de ordem. Então, concluindo, Deus havia determinado que poderia fazer censo, mas aqui Davi fez o censo com intenções, vamos dizer assim, imperialista, né? E segundo, Davi fez o censo, e ele que tomou a iniciativa, obrigou Joabe a fazer o censo, mas o escritor começa narrando os fatos fora de ordem. Deus permite isso para que a Bíblia não fosse um livro tão perfeito no texto que as pessoas passassem a idolatrar e adorar o livro em vez de adorar ao autor do livro, que é o Senhor. E assim, então, Davi se sente culpado e o castigo vem, ele aceita a terceira opção dos 3 dias de peste, mas ele faz uma oração. Senhor, vê o anjo chegando, ele vê o anjo chegando e ele então fala para Deus: eu é que pequei, por que o Senhor vai destruir essa cidade? Então, a partir daquela oração, daquele pedido, que aqui está posto depois, é que Davi, então, o Senhor para, né? O anjo chega, Davi vê, já tinha morrido 70 mil pessoas no país, ia morrer gente em Jerusalém. Ele diz: Senhor, eu é que pequei, eu que agi de maneira iníqua. Então, pune a mim e a minha família, mas poupa essa gente. Então, naquela hora, o Senhor mudou de ideia, arrependeu e falou para o anjo parar. Então, não tem dificuldades aí, não é? São questões de redação, de edições, e eu repito, por que tem essas dificuldades, até erros nos originais, nos textos, não na mensagem? A mensagem é inerrante, eterna e infinita, a palavra de Deus. Os textos foram escritos por seres humanos, escritos por pessoas que dominavam a língua hebraica, outros não dominavam a gramática, tem erros de concordância e coisas assim, porque Deus não queria que a Bíblia fosse um livro tão perfeito em tudo no seu texto, que as pessoas passassem a adorá-lo como uma coisa, um talismã, como aconteceu com a serpente no deserto, que ali naquela praga, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, imitando aquelas que estavam ferindo, atacando o povo e matando, e todos que olhavam para aquela serpente de bronze saravam na hora. Mais tarde foi preciso destruí-la porque virou um ídolo que o povo adorava. Portanto,
aqui não tem dificuldade. Deus não mandou Davi fazer o censo e depois punir ele. Deus nunca manda uma pessoa fazer algo e depois vai castigar. Qual é o pai que manda o filho fazer uma tarefa, depois de feito ele ataca nele porque você foi fazer? Mas o senhor é que mandou. Então, isso não é verdade, isso não existe. São coisas do próprio narrador, que narrou de acordo com a sua visão e de acordo com a versão que corria entre o povo, que Deus é que tinha incitado Davi.